Novos tempos, novos sentidos. As previsões para o ano de 2100, formuladas por cientistas das Nações Unidas no painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, não são nada boas. Redução da água potável, aumento de até 82 centímetros do nível do mar, aquecimento do planeta, perda de espécies e risco de insegurança alimentar são algumas delas. De acordo com o presidente do painel, ninguém deste planeta ficará imune aos impactos climáticos. Para entender a proporção dessas mudanças e falar sobre como elas podem ser minimizadas, eu recebo hoje o meteorologista e doutor em mudanças climáticas, professor Rui Brandos Reis. Professor, seja muito bem-vindo. Primeiramente, qual que é a parcela aí da contribuição humana nessas previsões aí que são um pouco assustadoras, né? Com certeza. Já o penúltimo relatório do painel intergovernamental de mudança climática, ele já falava em torno de que as atividades antrópicas já eram responsáveis por 90% dessa mudança, já tinha uma garantia de 90%. Já esse último já estava falando em torno de 95%. Então, realmente, o homem está influenciando aí no clima do nosso planeta. E essas alterações vão afetar o planeta inteiro, mas algumas áreas a gente pode apontar que serão mais prejudicadas? Sim, sim. Nós temos várias áreas do planeta, né? Conforme você já citou antes, né? Alguns resultados, essa questão de elevação do nível do mar, então está se prevendo aí, né? Milhões de pessoas que deverão aí sair do litoral, vamos dizer, deverão ter imigração e tudo, o custo que os governos vão ter para a construção de diques e sistemas, né? Vão ser enormes. Isso está acontecendo até em algumas ilhas do Pacífico, que as pessoas estão mudando de uma ilha para outra, porque as ilhas estão quase que no nível do mar, então são locais que estão com impacto muito direto. Se a gente olhar para os Estados Unidos também, o número de furacões estão sendo mais intenso, o número de tornados. Olhando aqui agora para o Brasil, nós tivemos em 2004 a formação de um furacão chamado de Catarina. Nunca na história tinha se visto falar na questão de ter um furacão aqui no Atlântico Sul. E foi interessante que o Atlântico se formou numa área abaixo da linha do Trópico de Capricórnio. Vamos dizer, normalmente os furacões se formam entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Então, um ciclone extratropical que ganhou um formato de um furacão devido à temperatura da água do mar está muito quente. Então, o sul do Brasil, por exemplo, está sendo assim assolado por vários ciclones extratropicais. Já tivemos outro caso também de furacões que atingiu o sul do Brasil também com intensidade forte. Tornados que a gente via falar e filmes de televisão. Mas isso tudo era muito distante para a gente, né? E agora até Minas Gerais a gente também está sofrendo com a seca, né? De uma forma mais intensa, mas por outro lado temos inundações. Professor, como é que a gente pode analisar isso? A gente estava um pouco ileso a todos esses fatores, né? Agora eles estão muito frequentes. Já estamos sofrendo, então, as consequências dessas modificações? Exatamente. Por exemplo, nós temos dois fenômenos que nós chamamos El Niño e o Laninha. O El Niño é o aquecimento da temperatura da água do mar na costa do Peru e do Equador. O Laninha é o esfriamento. Então, em determinados anos, nós estamos com El Niño, outros Laninha. Cada um tem um tipo até de influência aqui no Brasil. No próximo período chuvoso, por exemplo, nós vamos estar sob influência do El Niño. As temperaturas da água do mar vão estar muito quentes. Isso vai disponibilizar muita umidade para a atmosfera. Essa umidade vai chegar principalmente ao sul do Brasil. Então, o setor elétrico, por exemplo, já está prevendo já para o próximo período chuvoso muita chuva para o sul do Brasil. As coordenadorias estaduais também de defesa civil estão esperando. Mas para essa última estação chuvosa não estava atuando nenhum dos dois fenômenos. Quem estava atuando era exatamente o aquecimento global. Então não sofre só o clima, sofre também a economia, né, os abastecimentos, aí, a geração de energia, né? É um sistema bem complexo, né? Exatamente. Nós estamos com várias cidades aqui em Minas Gerais já com um problema de abastecimento de água devido a essa estiagem, né, que nós tivemos em pleno período chuvoso. Né? Não é preciso ir muito longe para a gente observar essas mudanças, né, climáticas aí no nosso dia a dia. Não é de hoje que as reclamações com o tempo estão presentes no nosso cotidiano. Mas você sabia que a simples queixa sobre o frio ou maior incidência de calor pode ser indício de desastres naturais? Confira na matéria de Maria Helena Bandeira. O que a gente tem observado com as pesquisas focando mudanças climáticas é que tem aumentado o número de eventos extremos, né?
Então, mais chuvas mais abundantes em determinadas regiões, em determinados municípios, e secas mais pronunciadas em outros. Então, tanto o excesso de água quanto a falta de água culminam em desastres naturais. Muito calor, está muito quente Belo Horizonte, acho que o Brasil inteiro está sofrendo com esse calor. Minha percepção de dia a dia, ano após ano, eu tô vendo que tá bem louco, assim, tá mudando mesmo. Eu acho que vai ter um aquecimento intenso na Terra. Eu tenho medo do que possa acontecer caso a gente não tome nenhuma providência, né? Tem muito medo, né? Porque tá vindo aí nossos filhos, nossos netos, bisnetos. O que vai sobrar para eles, né? Para essa próxima geração que tá chegando. Ninguém vai ser poupado. É o que revela o mais recente painel intergovernamental sobre mudanças climáticas divulgado pela Organização das Nações Unidas. O estudo, revisado por 1.700 cientistas, prevê um futuro catastrófico para o planeta. As alterações no clima e os desastres naturais que já são notados tendem a piorar muito até 2100. Caso ocorra tanta elevação dos níveis dos oceanos, como também no aumento de cerca de 4 graus da temperatura média global, então se de fato isso acontecer, eu sinceramente acredito que será uma catástrofe aqui na planeta Terra, em função que nos últimos 150 anos o planeta aqueceu apenas 0,8 graus. É natural que o planeta sofra o efeito estufa. A variação, a mudança, anos quentes, anos frios sempre irão existir. Porém, com o aumento da emissão de gases poluentes, o homem passa a influenciar esse processo. E o Brasil já se organiza para lidar com as alterações climáticas. O Brasil ele construiu aí nos últimos anos, né, um plano nacional e então vários ministérios, várias instituições se uniram no esforço coletivo para que o país pudesse fazer a gestão e responder aos desastres de uma forma mais organizada. Pensar em formas alternativas de geração de energia e repensar o transporte público pode minimizar os impactos. Mesmo assim, as previsões não deixam de ser sombrias. Professor, a ONU ela fez algumas sugestões para tentar limitar o aquecimento do planeta. Eu levantei aqui 4 delas, que eles colocam que seria fundamental descarbonizar a geração de energia, investindo em energias alternativas, investir em veículos de massa movidos a combustíveis menos poluentes, reduzir o desmatamento e recuperar áreas degradadas. Como que o senhor avalia o Brasil com relação a essas práticas? Vamos começar aí da área degradada. O Brasil já tem um programa, inclusive chama Programa ABC, de descarbonização, principalmente em áreas degradadas, já está investindo milhões aí, de reais nessas áreas. Aqui em Minas Gerais é um dos estados que tem utilizado muito desse benefício do governo federal e que está tendo assim, realmente uma recuperação muito grande, principalmente das áreas de pastagem, outras vezes até mudança do tipo de cultivo. É interessante, vamos dizer, a ONU colocar, mas também está se discutindo muito, porque o protocolo de Kyoto ele era para ter começado em 2008 e ido até 2012 e para ter tido uma diminuição, né, das emissões dos gases do nível de 1990 e não aconteceu. Quer dizer, na verdade, nós estamos acabando emitindo mais. E está sendo previsto para o ano que vem uma reunião na França, né, em Paris, para se fazer como se fosse um novo protocolo de Kyoto. Mas, no momento, a grande discussões é o seguinte, talvez deixar para que cada país, em vez de você estabelecer uma meta para um país, como você falou, vários casos, deixar para que cada um deles tenta descobrir como que ele pode Será realmente... que isso vai ser efetivo? A gente já está acionando termoelétricas aqui no Brasil, né, por causa dessa estiagem. Será que se a gente deixar essa situação assim, mais específica para cada país definir as suas metas, será que seria viável, efetivo? Eu acredito muito no sentido, tipo o selo verde, você comprar algum produto de um país que ele realmente tem esse selo verde naquele produto. Então o país, por exemplo, a própria China agora, nessas últimas 12 semanas, já assumiu o compromisso, principalmente de diminuir a poluição, que é um grande problema dela, né? Nem a questão do aquecimento global.
mas ela está mais preocupada com a despoluição. As cidades estão muito poluídas. Então ela criou leis lá severas para tentar despoluir a cidade. Então eu acredito muito nesse sentido, cada país tentar descobrir a sua vocação, como que ele pode realmente diminuir essa emissão dos gases do efeito estufa. É preciso que a gente se prepare, então, para lidar com esses riscos, né? O Brasil está se preparando também, a gente tem a Defesa Civil aí acionada, no caso de Minas Gerais, a integração dessa Defesa Civil, tem procedimentos aí no caso as coordenadorias estão atuantes ou são necessárias determinadas reformas? Olha, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, cada ano a gente está vendo que ela está se preparando mais. Hoje existe em torno de 713 coordenadorias municipais de defesa civil no Estado. O Estado tem 853 municípios. Infelizmente, coordenadorias municipais atuantes, você pode contar em torno de 50. Então, esse é um dos grandes problemas. A gente que trabalha muito direto com essa questão de defesa civil, a gente até sente, mas a própria população deveria cobrar do prefeito. Olha, eu quero ter uma coordenadoria municipal atuante. Por quê? Porque a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil atuante, ela atua não é só em casos de desastre, de inundações, de seca, ela atua em diferentes tipos de desastres. Nós temos desastre tecnológico também. Sim. Então ela poderia atuar e, infelizmente, não está acontecendo. E nesse mesmo viés, para se preparar para essas situações de risco, a escola tem um papel importante, né? Vem uma inundação, vai acontecer uma chuva muito forte, ou uma ventania, né? O que eu vou fazer? Quais são as áreas que eu devo me proteger? Às vezes é muito falado, comentado na televisão e tudo, mas infelizmente as pessoas não colocam em prática. E nós temos visto que o maior número de mortes, principalmente na cidade de Belo Horizonte, ela tem acontecido nas áreas formais, não na área informal. As áreas de risco não estão acontecendo nada nos últimos anos. É curioso, hein? Muito obrigada pela entrevista, professor. É um prazer todo meu. Obrigada também pela companhia. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Nos encontramos na semana que vem. Até a próxima.